Olá, meu nome é Henrique Lousada e vou apresentar o trabalho Explorando Perfis de Usuários pelos seus requisitos de explicabilidade em sistemas interativos, que foi realizado por mim, por Gabriel Chaves e por Lesandro Ponciano, na PUC Minas. Os sistemas estão cada vez mais presentes e cumprindo papéis cada vez mais determinantes na vida das pessoas. E com isso, surge o receio de que possam influenciar em suas ações e opiniões, refletindo na dinâmica social, política e econômica. Isso pode acontecer quando sistemas priorizam um conteúdo em detrimento do outro ou quando recomendam uma decisão em detrimento da outra. Para mitigar esse problema, cresce a demanda pelo compreendimento do comportamento desses sistemas, o direito a uma explicação. No projeto Desenvolvimento e Análise de Sistemas, ele vem sido tratado como requisito de explicabilidade. Os sistemas podem apresentar comportamentos complexos e às vezes inesperados. E impor que um sistema explique esses comportamentos para o usuário é um requisito não funcional chamado de requisito de explicabilidade. Idealmente, essas explicações devem ser dadas por usuário de uma forma que, independente do seu nível de conhecimento especializado, ele seja capaz de analisar o que está acontecendo. A explicabilidade também busca cumprir diversos propósitos, como, por exemplo, o de educação, quando uma explicação ensina algo para o usuário, de eficiência, quando auxilia o usuário com a sua tomada de decisão, e persuasão, quando tenta convencer o usuário a comprar ou a tentar algo novo. Esse tópico é ainda mais desafiador quando se tratam de sistemas mais complexos. Por exemplo, na inteligência artificial, ele é amplamente debatido como a inteligência artificial explicável. Nesse contexto, é ainda mais desafiador se implementar a explicabilidade porque envolve não só a implementação do sistema, mas também os dados que são utilizados para o treinamento desses algoritmos. Projetar sistemas que atendam ao requisito de explicabilidade não é uma tarefa fácil e permeia todas as etapas da engenharia de software. Porém, pouco se sabe sobre a percepção do usuário quanto à explicabilidade, e esse é o problema que buscamos resolver. Entender a compreensão do usuário sobre a necessidade de explicabilidade é fundamental para que esse requisito seja atendido. Com isso, buscamos obter modelos de usuário com o objetivo de identificar semelhanças e diferenças entre eles em termos de requisito de explicabilidade de software. Para alcançar esse objetivo, empregamos um método que utiliza métricas, agrupamento automático e interpretação desses grupos. E ele se desdobra nas seguintes etapas. A número 1 é a definição das métricas, que são variáveis do domínio do problema a serem considerados no agrupamento. Número 2, a obtenção dos dados a partir de uma amostra de pessoas. Número 3, o pré-agrupamento com k-means, no qual se varia o valor de k e mede a qualidade do agrupamento utilizando o índice de silhouette e a variação intragrupo. Número 4, a normalização e agrupamento utilizando o k encontrado na etapa anterior. E número 5, interpretação dos grupos encontrados a partir de suas centroides e correlações. Os atributos que consideramos para agrupamento consistem de afirmações sobre os aspectos de percepção do usuário quanto à explicabilidade, pelas quais os usuários deveriam demonstrar o seu grau de concordância em uma escala Likert de 1 a 5, onde 1 significava discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Posteriormente, essa escala foi normalizada em valores de 0 a 1 para realizar o agrupamento. As métricas tratavam dos seguintes pontos. A 1 tratava da utilidade da recomendação, mesmo sem explicação. A 2 tratava do interesse pessoal em explicação. A 3 tratava do interesse em explicação para os outros. E a 4 tratava da confiança gerada pela explicação. O questionário foi aplicado via Google Forms e divulgado em laboratórios de computação da cidade de Campina Grande, na Paraíba, e Belo Horizonte, Minas Gerais. Das 61 pessoas que responderam, 68% são homens, 30% têm idade entre 23 e 27 anos, e uma maioria afirma utilizar com frequência buscadores de conteúdo na web, mídias e redes sociais online. Para o pré-agrupamento, variamos o valor de K de 2 até 10, medindo a qualidade do agrupamento. E obtivemos o número ideal quando K se igualou a 6,
onde a variação intragrupo se encontrava relativamente baixa e o índice de silhouette foi o maior dentre os analisados. As centroides resultantes são grupos que podem ser interpretados como perfis de usuário quanto ao requisito de explicabilidade. E são eles o seguinte: o perfil número 1 indica um perfil moderado quanto à explicabilidade. Ele tende a negar que não se interessa em explicabilidade para si, e tende a concordar que se interessa em explicabilidade para os outros. Porém, ele também tende a discordar que se sente mais confiante em recomendações que são explicadas, e também tende a seguir recomendações somente pela sua utilidade independente da explicação. O perfil número 2 indica um perfil interessado em explicabilidade. Ele também se interessa por explicabilidade tanto para si quanto para os outros, confia mais em recomendações que são explicadas, porém tende a seguir recomendações somente pela sua utilidade, sem considerar a explicação. O perfil número 3 indica um perfil exigente quanto à explicabilidade. Ele também demonstra interesse por explicabilidade e se sente mais confiante em recomendações que são explicadas. Porém, diferente do perfil número 2, ele tende a negar que segue recomendações somente pela sua utilidade, desconsiderando a explicação. O perfil número 4 indica um perfil indiferente quanto à explicabilidade. Ele não concorda e nem discorda que se sente mais confiante em recomendações quando são explicadas, e também não concorda nem discorda que não se interessa por explicabilidade para si. Ele também discorda completamente que se interessa em explicabilidade para os outros e discorda completamente que segue recomendações pela sua utilidade independente da explicação. O perfil número 5 indica um perfil individualista quanto à explicabilidade. Ele tende a concordar que se sente mais confiante em recomendações que são explicadas e tende a negar que não se interessa em explicabilidade para si. Apesar disso, ele também tende a negar que se interessa em explicabilidade para os outros. E além disso, ele também tende a negar que segue recomendações somente pela sua utilidade, independente da explicação. O perfil número 6 indica um perfil desinteressado em explicabilidade. Ele obteve os maiores índices de A2, que é a afirmação de que não se interessa por explicabilidade para si, e os menores índices de A4, que é a afirmação de que se sente mais confiante em recomendações que são explicadas. Além disso, ele também tende a concordar que acha importante que se interessa por explicabilidade para os outros e tende a negar que segue recomendações somente pela sua utilidade, independente da explicação. Essa composição também causa, indiretamente, um agrupamento desses perfis pelas suas características demográficas. Por exemplo, o gênero feminino, que é minoria no conjunto total de dados, se observado o perfil número 1, é uma maioria predominante. E o perfil número 2 possui a maior quantidade de pessoas, com 29, e suas características predominantes se repetem no conjunto total de dados. Os perfis número 5 e número 6 apresentaram os maiores graus de escolaridade, doutorado e mestrado, respectivamente. Esse trabalho evidencia a possibilidade de se criar perfis de usuário pelos seus requisitos de explicabilidade, e projetar para esses perfis pode ser útil em diversos contextos, como acontece com o requisito de privacidade. É possível se criar personas partindo desses perfis, se considerados os seus requisitos em potencial. O tamanho da amostra que utilizamos, apesar de ser capaz de possibilitar a identificação dessa possibilidade de agrupamento, ela não é suficiente para se identificar aspectos gerais desses perfis, sendo necessário que sejam conduzidos novos estudos para que sejam identificados esses comportamentos e variantes. Também é importante investigar paradoxos entre a resposta dada pelo usuário no formulário e seu comportamento na vida real. Inconsistências nesse sentido acontecem com o requisito de privacidade e também podem acontecer com o requisito de explicabilidade. Concluindo, analisamos perfis de usuário a fim de identificar semelhanças e diferenças dele quanto ao requisito de explicabilidade em softwares e empregamos para isso um questionário e depois mineração de dados e análise estatística, que nos permitiu identificar
6 perfis que se diferem em termos de interesse e exigência quanto à explicabilidade. Também identificamos que os fatores demográficos diferenciam de grupo para grupo, sendo o perfil número 2 e o número 3, o interessado e exigente, os mais predominantes. Também enxergamos potenciais para diversos trabalhos futuros, sendo interessante uma investigação mais profunda dos interesses e dos requisitos de pessoas em cada um desses perfis. Muito obrigado.